O estudo intitulado Injustiça Epistêmica e Reafirmação de Estereótipos, ele buscou analisar a representação do cientista no Fantástico e Domingo Espetacular durante a pandemia da Covid-19. Estudos desse tipo vêm sendo realizados dado o potencial da representação do cientista de levar a movimentos de afastamento ou de aproximação da profissão e até do campo científico de um modo geral, né? Isso ganha contornos ainda mais densos quando a gente leva em conta o fato de que a televisão é um dos principais espaços de mediação do contemporâneo, mesmo com o avanço da internet. Então, para fazer uma análise desse panorama que a gente encontrou ao observar o Domingo Espetacular e o Fantástico, nós recorremos ao contexto de injustiça epistêmica pensado pela filósofa britânica Miranda Fricker. Usando palavras da própria autora, o conceito consiste em uma exclusão da participação em práticas de produção e ou transmissão de conhecimento motivada por preconceito de identidade individual ou estrutural que causa danos a um sujeito na sua capacidade de conhecedor. O conceito, então, ele pode ser sintetizado como uma exclusão de determinadas vozes enquanto fontes de conhecimento. Essa exclusão ela é motivada conscientemente ou não por alguns preconceitos de identidade. O preconceito de gênero, por exemplo, é um preconceito estrutural, que se arrasta desde muito tempo, quando as mulheres foram historicamente alocadas a espaços de menor racionalidade. As mulheres eram sujeitos emocionais, elas não estavam ali com capacidade intelectual para pensar, para ocupar posições estratégicas na produção do conhecimento científico. O preconceito de raça também não é um preconceito recente, é uma questão estrutural, que fala que o corpo negro, o sujeito negro, ele era dotado de outras capacidades, de força, de resistência, enquanto a ideia da intelectualidade era ligada à branquitude, aos povos mais abastados, que podiam se dedicar à construção do pensamento científico. Então, são preconceitos que se arrastam, como eu falei, desde muito tempo e que afetam até os dias atuais. Essa questão de quem ocupa posições estratégicas na produção do conhecimento científico é essa que a noção de injustiça epistêmica traz para a gente neste artigo. Nesse estudo, nós vamos apresentar quem são os cientistas entrevistados no jornalismo na televisão. Desde os anos 50, a imagem do cientista é a do homem branco e de meia idade. Essa imagem está fixa tanto nas mídias quanto na imaginação de adolescentes, de acordo com diversas pesquisas. Então, a nossa pesquisa parte da pergunta como esses estereótipos do cientista, do jornalismo, podem trazer essas injustiças. Por isso, nós escolhemos o Fantástico, da TV Globo, e o Domingo Espetacular, na TV Record, que são dois programas que se passam no domingo, e eles têm um grande público e têm perfis parecidos. Desses dois programas, nós escolhemos 48 matérias que foram exibidas ali no período da pandemia, porque foi a época em que os cientistas mais apareceram na TV, tanto para falar da Covid-19, quanto das próprias vacinas em si. Como resultado, nós tivemos 67 cientistas diferentes, cada um participando eventualmente 2 ou mais vezes, então somando 124 participações em matérias variadas. As entrevistas, elas tiveram um tempo de fala e de imagem igual para todos. Mais ou menos 35 segundos de fala para cada cientista, seja homem, mulher, branco, amarelo ou pardo. Apesar disso, a cada 10 entrevistas, 9 são reservadas para cientistas que sejam pessoas brancas e a cada 3 entrevistas, 2 são reservadas para homens. Assim, a gente percebe que todos os cientistas, de forma geral, tiveram um espaço igual para falar, mas pessoas brancas, especificamente homens brancos, têm muito mais espaços para falar. Nesse artigo, então, nessa pesquisa, nós discutimos a respeito de a forma com que a ciência e o jornalismo são sistemas que têm a sua forma de acabar reforçando essa imagem estereotípica do cientista. Além de muitas pessoas não considerarem a ciência como uma possível profissão para si, a credibilidade e confiança para falar sobre ciência se concentra num perfil específico, que é a desse homem branco. Ainda mais importante, as pessoas que não estejam no estereótipo, elas são invisibilizadas, principalmente quando gênero e raça se encontram na mesma pessoa, de forma que nós não encontramos mulheres pretas ou pardas cientistas ao longo dessas 48 matérias. Por isso, é importante que o jornalismo, tanto quanto a própria ciência, reflitam a respeito de sua forma, tanto de buscar fontes, quanto na criação de bancos de dados com informações de raça e gênero por área, para indicar fontes adequadas, considerando também equidade e justiça com as diversas vozes, com as diversas pessoas que fazem e produzem conhecimento.